Quem encontrou, tudo bem. Livro de Levítico, capítulo de número 6, a partir do versículo 8. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as suas calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, vestirá outras vestes, e levará cinza fora do arraial para o lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, todos nós sabemos que o livro de Levítico foi escrito por Moisés. Moisés, ele vai escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado pelos judeus de o Pentateuco ou a Torá. E é interessante que quando Moisés ele vai escrever o livro de Levítico, todos nós sabemos que das 12 tribos descendentes de Jacó, um dos seus filhos foi chamado de Levi. E quando Deus ele institui agora a divisão das tribos, Deus ele ordena para Moisés que essa tribo chamada Levi, a descendência que era tanto de Moisés como também do seu irmão por nome Arão, Deus ordena para Moisés dizendo: a descendência sua, a descendência agora do seu irmão, será a descendência que eu estou levantando como sacerdote no meio do meu povo. A responsabilidade que eles terão vai ser diferente das demais, porque os sacerdotes não poderão trabalhar normalmente como as outras tribos terão que trabalhar. O trabalho da tribo de Levi, o trabalho dos sacerdotes, será cuidar da manutenção espiritual da casa de Deus e do povo. Todos nós sabemos que Deus, no livro de Êxodo, capítulo de número 20, Deus vai instituir as leis para Israel, as 10 leis para Israel, para poder eles seguir, porque antes de Deus constituir a lei, o povo andava da maneira que bem queria, servia a Deus, achando que assim servia de uma maneira certa. Deus agora ele dá para Moisés a maneira como o povo deveria se comportar e como o povo deveria seguir em obediência a Deus, para que o pacto com Deus não fosse quebrado. Até porque nós sabemos que o pecado ele faz separação entre nós e Deus. E Deus sabe que o pecado também ele traz consequência mortífera para o povo. Então Deus diz para Moisés: Moisés, eu agora estou levantando o teu irmão e os filhos do teu irmão e a descendência que virão do teu irmão, para que eles possam ser pessoas separadas do meio comum de Israel. Eles vão andar de forma diferente, eles vão se alimentar de forma diferente, eles não vão ser iguais aos demais, porque eles terão a responsabilidade de representar a mim na terra. Quando o povo de Israel pecava, o povo levava os sacrifícios até os sacerdotes, e os sacerdotes matavam o animal. Quem era rico, matava-se um animal, um cordeiro, um carneiro ou um boi, mas quem era pobre, matava uma rolinha ou uma pomba. Então todas as vezes que Israel, alguém pecava, pegava-se um animal, levava até o sacerdote, e o sacerdote ele matava aquele animal, primeiro em holocausto para Deus, e segundo o animal ele sacrificava para o perdão dos seus pecados. Eu fico imaginando quantos animais devem ter morrido, irmãos, para perdoar o pecado, visto que nós pecamos a todo momento. Então
Então interessante é que no capítulo 6 em que nós lemos, nós vamos ver que Deus, ele agora diz para Moisés: olha, o teu irmão e os filhos dos teus irmãos têm uma grande responsabilidade. Por quê? Porque agora eles vão fazer um sacrifício, e esse sacrifício vai ser de maneira diferente. No holocausto, eles vão colocar o animal já totalmente dividido, cortado, mas eles têm a responsabilidade de nunca deixar que o fogo naquele altar se apagasse. Eles não poderiam permitir que nenhuma hipótese o fogo que ardia sobre aquele altar viesse a queimar. E todos nós sabemos que para um fogo não se apagar, é necessário que haja alimento para que o fogo continue aceso. Livro de Levítico, capítulo número 9, versículo de número 24. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus convoca Moisés e Arão dentro da congregação, dentro do tabernáculo. E é Deus naquele exato momento que vai acender o primeiro fogo dentro do altar de Deus. E eu aprendo algo aqui muito interessante, querido, que não é eu e que não é ninguém que prega ou que canta que acende o fogo dentro da casa de Deus. Deus, ele taca o primeiro fogo no altar, dizendo que ele é aquele que acende o fogo sobre o altar. E infelizmente em nossos dias nós vemos muitos se titulando aí provocadores de avivamento e de fogo na igreja. Quando pega o microfone, ele canta, ele prega, ele rodopeia, faz um monte de bagunça. Mas o que acende o fogo é o próprio Deus. Se ele não acender o fogo, é só fogo de palha, é só movimento humano. Quem acende o fogo dentro das nossas vidas é o próprio Deus. Então, querido, nós entendemos que se Deus, ele não acender esse fogo na nossa vida, nós estamos completamente perdidos. Há alguns fogos por aí, dentro de algumas igrejas, dizendo ser fogo de Deus. As pessoas pulam, as pessoas falam em línguas, as pessoas rodopeiam, as pessoas correm de um lado para o outro. Mas só que nós entendemos também no livro de Levítico, aqui no capítulo 10, versículo 1 e versículo 2, que um certo dia os filhos de Arão, que eram sacerdotes, eles vão pegar um fogo estranho e vão entrar dentro do tabernáculo, e sem nenhuma preocupação em perguntar se era da maneira que Deus queria que eles entrassem, trouxeram um fogo que não era da vontade de Deus. E a Bíblia diz que aquele fogo incomodou a santidade de Deus, porque tem muitos por aí colocando fogo santo, fogo estranho nos altares, dizendo que é de Deus. Só que Deus está dizendo: o que é meu eu vou continuar derramando, mas o que não é, eu vou colocar para fora. Eu vou mostrar que a minha glória ainda está na casa. E o que é que acontece, queridos? Os dois filhos de Arão que foram ofertar eram sacerdotes. Então não se pressione se você vê muitos pregadores de nome por aí, cantores, que quando pega o microfone o povo sapateia. Não se preocupe, porque tem muitos por aí que já estão com a sua vida com um fogo estranho. Não é mais o fogo de Deus, não é mais a presença de Deus que está na vida deles. E quando a Bíblia diz que eles entraram no tabernáculo, a glória de Deus se acendeu, tomou conta do lugar, e aqueles sacerdotes foram consumidos, fulminados. O que é que eu aprendo com isso, querido? Não brinque com a glória de Deus, não brinque com a santidade de Deus. Olha o que Deus exigia dos sacerdotes: quando vocês forem fazer um holocausto, foram sacrificar, tira a roupa comum que vocês andam, coloque uma roupa diferenciada, uma roupa de linho branco. Por quê? Porque enquanto eles estavam manuseando o sacrifício, o sangue daquele sacrifício espergia sobre a sua roupa, também purificando não somente aquele que estava pedindo perdão pelos seus pecados,
mas também o sangue do Cordeiro estava purificando o próprio sacerdote. Enquanto nós estamos pregando ou cantando, não é só a igreja que está recebendo, também quem prega e quem canta também está recebendo. Então o que eu aprendo com isso é que Deus está dizendo: quando vocês entrarem na minha presença, quando vocês entrarem no meu santuário, tira a roupa comum que vocês têm lá fora, tira o que é comum de vocês e entra de uma maneira diferente, porque a terra que vocês estão pisando é terra santa, não é qualquer lugar. Então toma cuidado quando entrar na presença de Deus. Quando nós entramos por aquela porta ali, não é mais algo terreno, humano, é algo espiritual. Então entre com reverência e com cuidado. Tem muita gente, querido, que talvez não morre fulminado fisicamente, mas tem muita gente que, por não respeitar e não temer a presença de Deus, já estão mortos espiritual há muito tempo. Canta somente pela prática, prega somente pela prática. Os filhos de Arão morreram porque não tomaram cuidado. Quando o sacerdote ele não mantém o fogo sobre o altar, brechas são abertas na sua vida para o inimigo entrar e fazer bagunça. Deus orientou para Moisés dizendo: olha, tenha cuidado, quando o sacrifício for realizado e o fogo consumir todo o holocausto, não permita que o fogo se apague no meio do altar. O fogo tem que manter-se aceso 24 horas. Acabou o sacrifício, traz nova lenha pela manhã, coloca a lenha no altar. Esse ciclo não pode se acabar. Traz o novo sacrifício, para que nunca falte o fogo sobre o altar. Porque Deus orienta aos sacerdotes que nunca deixem o fogo se apagar. Porque quando Deus ele olha para a terra e não vê fogo aceso, é a presença dele não é bem-vinda. Por isso ele diz: e o fogo arderá continuamente. Ou seja, todas as vezes que eu olhar para a terra e ver fogo, a minha presença está sendo bem-vinda. O diabo, um certo dia, tentou acabar com os sacerdotes, porque se não tem sacerdote, não tem fogo aceso no altar. Acabando com os sacerdotes, acabava também com o fogo no altar. E a Bíblia Sagrada vai dizer que um certo homem, na época do reinado do rei Saul, chamado Doeg, este homem, ele vai ouvir uma orientação do rei, que estava endemoniado, porque os sacerdotes estavam a favor do novo Deus do novo rei que Deus já havia escolhido por nome Davi. E o que a Bíblia Sagrada vai dizer? Que este rei Saul manda com que esse Doeg mate os sacerdotes, escapando apenas um. Mas Deus havia feito uma promessa que nunca iria faltar sacerdote na terra. E se Deus prometeu que não vai faltar sacerdote, não vai faltar. Mataram os sacerdotes. E quem sabe alguém olha, acabou, não tem mais fogo no altar. Deus levanta novamente os seus atalaia na terra, porque Deus sempre vai preservar os seus na terra. Pode tentar calar a voz da igreja, pode tentar calar a voz dos escolhidos de Deus, mas Deus que levantou a todos nós para que nós sejamos sacerdotes eleitos pela sua própria vontade. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 6. Olha o que a Bíblia Sagrada diz: e Jesus nos fez reis e sacerdote para Deus seu Pai, e a Ele seja o poder e a glória para todos sempre. Com a morte de Jesus na cruz,
Ele nos fez sacerdotes de Deus. E como sacerdotes, nós não podemos deixar que a chama se apague do nosso meio. Tem muitos tentando trazer um fogo estranho, mas Deus está dizendo: os verdadeiros sacerdotes precisam se levantar. Hebreus capítulo de número 9, abre aí rapidinho, Hebreus 9. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Hebreus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 14. Não, desculpa, versículo 11. Hebreus 9, versículo de número 11. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Hebreus 9, versículo 11. Olha o que o autor vai dizer: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no tabernáculo, no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e do bode e as cinzas de um novilho expangia sobre os imundos e os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se efetuou a si mesmo imaculado a Deus. Olha só, querido, o autor faz questão de mencionar que Jesus, ele não é somente o sumo sacerdote, ele também é o perfeito sacrifício. Na antiga aliança, morria milhares e milhares de bodes, de ovelha, de carneiro, de touros, para a remissão do pecado das pessoas. Com a vinda de Jesus e o seu sacrifício na cruz, ali ele coloca um ponto final em todo sacrifício de animais. Ele sendo o perfeito sacrifício, agora não precisava mais de sangue de animais, porque o seu sangue anulou, pôs um fim a todo aquele ritual que era feito no passado. E ele agora, entrando como sacrifício perfeito, ele entra no santo dos santos de Deus. Aleluia! Ele entra na presença do Eterno e diz: eu agora com meu sangue pego esses imperfeitos pecadores, sujos, condenados à eternidade de perdição, eu transformo eles em puros, eu limpo eles, para que eles agora entrem perfeito em tua presença. Aleluia! Eu e você fomos feitos sacerdotes de Deus para o reino perfeito da sua glória. Não precisa mais agora o sangue de animais. O sangue de Cristo já nos purificou de todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós que fomos santificados por esse sangue, feitos eleitos de Deus, não podemos deixar que a chama de Deus se apague em nós. Não podemos deixar somente para buscar a Deus quando me convém, quando as minhas necessidades precisam ser saciadas. Eu não posso buscar a Deus porque eu preciso de um emprego, ou porque eu preciso de um conserto moralmente no meu casamento, no meu relacionamento, na minha família. Eu preciso buscar a Deus porque eu não posso deixar que a chama dele se apague na minha vida. Quando eu priorizo só as minhas necessidades, esquecendo aquilo que é eterno, nós nos tornamos o que a Bíblia diz:
que somos os mais miseráveis se nós só esperarmos em Deus nessa vida. Infelizmente vivemos dias, querido, que as pessoas estão viciadas em cultos de prosperidade, em cultos de bênçãos materiais. Se não tiver o dito do tema que venha causar um impacto, a quebra da maldição, a chave que abre portas, e não sei mais o que, as pessoas não vêm. As pessoas não querem vir à igreja para buscar por quem Deus é. As pessoas querem vir à igreja buscar o que Deus pode dar para elas. E essas igrejas que oferecem isso estão abarrotadas nesse momento. Muitas delas tem que colocar telões lá fora, porque não dá para comportar dentro das suas igrejas. Mas muitas delas são promessas que nunca irão se cumprir. Pessoas preferem ser induzidas ao erro, ser enganadas com falsas promessas. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos adverte que nós possamos manter o fogo aceso em nossas vidas. O que motivava os cristãos do passado a estarem sempre acesos não era ver bola de fogo andando para cima e para baixo, não era ter carro do ano, até porque muitos deles não tinham mal o que comer. Paulo chega a dizer: eu aprendi a me conter com o que eu tenho. Passar necessidade, passar dificuldade. A maioria de nós passamos grandes lutas. E o que nos motiva a continuar com fogo aceso na nossa vida é saber que nada nessa vida se compara com aquilo que Cristo Jesus nos prometeu. Se os cristãos do passado fossem se apegar às coisas materiais, estavam perdidos. Porque quando eles iam se convertendo, o que eles ganhavam para provar a sua fé era serem lançados dentro da cova dos leões. Mas eles diziam: eu morro, mas eu não nego, porque o fogo está aceso dentro de mim. Você pode não estar vivendo o melhor momento da sua vida. Pode ser que esse ano de 2024 ainda não aconteceu o que você espera. Mas pelo amor de Deus, alimente o fogo do Espírito dentro de você. O mundo tem vários fogos para poder saciar aquilo que é da carne. Se você alimentar o corpo, o seu espírito nunca vai prevalecer. Os que nos motiva a estar na presença de Deus, mesmo que talvez o fogo na sua vida não esteja tão forte. Mas a Bíblia Sagrada diz no livro de Isaías que o pavio que fumega não vai se apagar. A cana trilhada não quebrará e nem apagará o pavio que fumega. Ainda que esteja somente fumegando, é o suficiente para Deus trazer um renovo sobre a sua vida. E a minha palavra na noite desse dia para você é que o Espírito do Senhor traga sobre mim e sobre você um renovo espiritual, que nós voltamos a ter sede e fome pela presença de Deus, que Deus possa acordar você pela madrugada para orar, para ler a Bíblia, que você venha voltar a sentir sede e fome da justiça de Deus. A Bíblia Sagrada diz, querido, que o livro de Ezequiel, capítulo de número 8, o profeta estava dentro da sua casa reunido com alguns anciões. E olha o que acontece. Ele diz que na visão ele vê um ser pegando fogo. E esse ser, algo como se fosse uma mão,
pega o profeta pelo cabelo e lhe traz. E qual era a finalidade dessa visão? Deus queria mostrar para o profeta como estava a casa de Deus. E que Deus precisava urgentemente que o seu povo voltasse a ser altares acesos. Porque quando o sacerdote, quando a igreja, quando o povo de Deus não manter o fogo aceso, o pecado entra. As brechas aparecem. E é por isso que aparecem tantos escândalos como nós vemos. Por quê? Porque deixou de manter o fogo aceso. A Bíblia também diz que o apóstolo Paulo, em uma das viagens missionárias dele, o barco que ele estava, juntamente com outros, que ele estava prisioneiro, afunda e ele chega numa ilha chamada Ilha de Malta. E a Bíblia Sagrada diz que estava chovendo muito naquele dia, naquela noite. E ele vai catar alguns gravetos, quando de repente uma víbora sai do meio daqueles gravetos ali e morde a sua mão. E o profeta, o servo de Deus, o apóstolo Paulo, ele pega aquela serpente. Enquanto o fogo estava aceso, ele lança aquela cobra dentro do fogo. Quando o fogo está aceso, o diabo ele não suporta uma igreja acesa por Deus. A igreja primitiva, ela cresceu, se desenvolveu, porque ele mantinha um fogo aceso no meio deles. O fogo espanta, querido. Coloca para fora tudo aquilo que não presta no meio de nós. E Deus tem preocupação que esse fogo não apague. Porque quantos irmãos em nosso meio que o fogo se apagaram, infelizmente não estão mais entre nós. Eu conheço muitos que pregavam, que cantavam, e hoje não conseguem mais voltar. Não consegue mais se renovar, mesmo tentando pegar ele e dizer, vamos, eu vou te ajudar. Ele não tem força. Então não deixe que esse fogo se apague. Se você está percebendo que o fogo está se apagando na sua vida, corre depressa e pede ajuda, para que esse fogo não se apague. E como eu acendo esse fogo? Jejum, oração, leitura da palavra. Eu já convido você, vem para a escola dominical que começa semana que vem, porque Deus vai te dar o crescimento espiritual. Falar em línguas, pular na igreja é consequência de quem tem uma vida acesa por Deus. E só é aceso quem está cheio da oração e da palavra. Se tu vê por aí muito lugar que não prioriza a palavra, pode ter certeza, é fogo de palha. Acabou. Mas quem prioriza a palavra, o jejum, a consagração, é como aquela sarça que não se consumia. Nós precisamos de fogo, querido, para os nossos dias. Porque cada dia que passa o cristão está sendo provada a sua fé. O mundo tenta de todas as maneiras nos afastar das coisas de Deus. Você percebe, você consegue ficar 2, 3 horas no celular, mas você consegue ficar ao mesmo tempo orando, lendo a Bíblia, jejuando. Consegue jogar 1 hora, 2 horas Free Fire, mas consegue pelo menos 30 minutos orando, jejuando, orando, lendo a Bíblia. Irmão, isso se chama prioridade. Nós não podemos crescer diante de Deus. Nós podemos vir à igreja e dizer, Senhor, me enche com a tua glória, me enche, me enche. Deus quer encher. Mas se o vaso não está preparado, ele vai fazer o quê? Ele, trinca história. Fortifica a tua vida, querido. O culto aqui que nós fazemos, nós nos reunimos.
tem que refletir o que você é lá fora. Eu não posso querer ser cheio aqui dentro se lá fora eu estou vazio. Eu tenho que vir aqui sedento para que Deus me encha. Mas se a minha vida é totalmente ao contrário lá fora, não adianta. Que nós possamos, queridos, ser acesos pela glória de Deus. Que nós possamos ser uma igreja que não tenha grande número de pessoas. Pois até a igreja não está como a gente queria que tivesse. Mas que cada um que está aqui nessa noite ser cheio, aceso por Deus, já valeu tudo. Deus já cumpriu a sua vontade. Porque eu já vi igreja, fui em cultos lotado, abarrotado de gente, que eu olhava assim, meu Deus, parece que eu estou apagado, não estou com Deus não estou sentindo nada, Jesus. E era uma apresentação e um negócio assim pulava e outro. Eu falava, nossa, que coisa bonita, mas eu não sentia Deus. Eu falei, Senhor, eu devo estar errado então, eu que estou errado. Mas eu prefiro estar numa igreja pequenininha, irmãos, com poucas pessoas, mas são pessoas que amam a Deus, que anseiam por Deus. São pessoas que são fraquinhas, como eu também sou, mas que dizem assim, Senhor, se Tu me ajudar, eu consigo chegar lá. Não acho que é só você não, irmão, que sem desânimo não. Não acho que é só você não, porque o presbítero, o pastor Ricardo prega. Acho que a gente também não sente também não. Tem hora que para ler é um sofrimento. Tem hora que eu pego um texto para ler, eu leio ao contrário e não entendo nada. Eu falo, Jesus, o que está acontecendo? Tem hora que as coisas não vai não. Aí nesse momento a gente entende. Se pela leitura não vai, vai pelo joelho. Tem que ter discernimento de Deus. Então, queridos, que Deus ele possa soprar em você o seu espírito e possa te renovar. Como já foi dito, esse é um ano de imersão. Que Deus ele possa soprar em você o seu fogo e que você possa ir mais profundo nas águas do Espírito. Eu creio que nesse ano nós vamos viver o melhor de Deus. Alguém acredita nisso? Eu creio que além das realizações que nós desejamos para a nossa vida pessoal, eu acredito que nesse ano Deus vai nos surpreender com uma glória tão grande que a Igreja Missões vai impactar não somente Catiri, mas todas as pessoas vão ouvir falar do que Deus vai fazer neste lugar. Que Deus ele possa incendiar as nossas vidas com o seu Espírito. E que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. E que nunca falte o fogo sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Pastor, quer falar mais alguma coisa? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Queridos, não se esqueça. Domingo que vem, Escola Bíblica Dominical. Isso é muito forte, várias coisas. Meu Deus, Escola Bíblica Dominical. Maravilhoso. Venha. Venha, e Deus tem coisas grandes para você. Vai ser algo muito tremendo. Você vai aprender reforçando, tá? Traga as perguntinhas, as dúvidas, que a gente vai responder na hora, tá? Creio que em nome de Jesus vai começar às 9 horas, mas terminar, deixa Deus agir. Oi? Fica à vontade, tá? Venha. Ainda tem uma revista aqui, tá? Se alguém tiver faltando o que queira, tá? Ainda tem uma revista ainda aí, tá? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando entre nós. Amém, queridos? Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor fez na noite desse dia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que vieram na noite desse dia para te louvar e para te exaltar, ó Pai. Continua, Senhor, ajudando a cada um de nós a mantermos com o fogo aceso
em nossos altares, ó Pai. Que nunca, Senhor, possamos desanimar, ó Pai, ainda que venhamos a desanimar, que o Senhor possa, Deus, despertar em nós o desejo, a fome, a necessidade de buscar mais e mais, meu Pai, o fogo ser aceso em nossas vidas, ó Pai querido. Pai, perdoa, Senhor, qualquer tipo de defeito, qualquer tipo de pecado que temos, meu Pai, infligido contra Ti. Senhor, nos transforma em pessoas melhores, nos transforma em pessoas, meu Pai, que não somente, meu Pai, venham querer para si, mas também que venham querer ser celeiro para outras pessoas. Ó Pai, em nome de Jesus, que transforma nossas vidas, meu Pai, em fontes de água viva, que venham jorrar, ó Pai, para que outros venham ser alimentados pelo Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, começa agora a quebrar todas as barreiras que estão diante de nós, que ainda, Senhor, traz sobre nós, meu Pai, com um tipo de fraqueza espiritual. Começa a aspergir em nossas vidas agora o Teu sangue. Começa agora, Senhor, a colocar sobre nossas vidas o Teu santo e precioso sangue. E aonde esse sangue for sendo espalhado, que toda frieza e que todo desânimo venha a ser tirado em nome de Jesus. Ó Pai, muito obrigado por tudo. Nos leva para os nossos lares, nos dê uma semana de vitória, ó Pai. Repreende, Senhor, todo, meu Pai, levante do inimigo. Repreende, Senhor, todo ataque do adversário contra a nossa vida e contra o nosso lar. Nos dá uma semana, Senhor, abençoada. Meu Pai, em nome de Jesus, nos livra, nos desvia dos perigos por onde passarmos, meu Pai. Continua com cada um de nós, em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e sobre nós levante a luz do seu rosto. E que todos possam sair na noite desse dia com a sua vida acesa pelo fogo do Espírito Santo. Quem crê, diga: vá em paz em nome do Senhor.